Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do Pod Dani e hoje recebendo um grande amigo, uma pessoa que a gente tem assim no nosso coração, Flávio Pires. Flávio tem 42 anos, tem 2 filhos tão bonitinhos que eu adoro. A esposa dele é linda, Daiane, né? Isso. Adoro Daiane, um amorzinho de pessoa. Flávio adora a natureza, como eu, gosta de viajar. E o que eu mais gosto do Flávio, que ele está sempre ensinando a gente a agregar o que a gente já sabe, o que a gente está conhecendo de novo. Meu vizinho lá da região oceânica de Niterói, instrutor, palestrante, professor. Flávio é tudo e mais um pouco do que eu falei. Flávio, bem-vindo. Estou muito feliz que a gente conseguiu marcar e a gente está aqui junto hoje. Ai, Dani, eu que agradeço. A alegria toda minha de estar aqui. Essa energia é muito boa, hein? Desse programa aqui, que já é sucesso. A Dani é uma querida também. Obrigada. E estar aqui, né, falando um pouco mais com a audiência, com essa audiência qualificada, pessoas tão queridas. E a oportunidade de compartilhar, como você falou, né? De agregar. Eu falo agregar valor em todo esse sentido na vida. Muito bom, e é até interessante que a gente estava conversando agora aqui, eu me lembrei de uma coisa muito legal, que o primeiro podcast que eu gravei foi com o Flávio, lá no Resenha de Contador. Foi sim. A Dani saiu super bem. Eu tava muito nervosa. Mas disfarçou bem assim. E o conteúdo de vocês, a história, né? Eu acho que foi um dos podcasts que teve maior, assim, audiência. Legal. Ficou legal. Me convida de novo. Vamos fazer. Agora eu já tô expert, não vou ficar nervosa, não vou gaguejar. Eu suava frio. Minha testa suava, minhas mãos estavam tudo molhado, tava muito nervosa. Eu até brinquei, o Carlos com a voz de locutor, ele, né, ficou todo feliz, e a Dani também depois. Mas depois foi... Não, depois foi, né? Como eu falo aqui quando os convidados chegam, às vezes falam, pô, tô muito nervoso, tô nervosa. O que eu faço? Eu falei, relaxa, finge que a gente tá num bar, conversando, quando você perceber, já foi. Aí quando você sentir assim, agora eu tô dominando o podcast, acabou o podcast. Aí fica aquele gostinho de quero mais. Sempre assim, né? Sempre. Flávio é contador como eu, né? Queria que você falasse um pouco da sua profissão. O que fez o Flávio escolher contabilidade? Isso é muito bom falar, né? Às vezes as pessoas pensam, né? Geralmente a pessoa tem uma referência, né? Vem de família ou convivia, né? Eu costumo dizer que a contabilidade me encontrou no caminho. Eu falo muito de movimento, né, de jornada. E voltando um pouco, né, eu sempre fui um jovem que fui muito observador, né, e sempre me expus, né, a novos desafios. E dentro do ambiente que eu vivia, eu sou oriundo da Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, né? Então, um jovem de uma família humilde, na Baixada, onde as pessoas não tinham muito acesso às faculdades, né? Por exemplo, na minha família, eu sou o primeiro com nível superior. E essa história eu vou falar como eu achei a contabilidade. Mas nesses desafios, né? Eu sempre observei que nos trabalhos eu fui me expondo desde os 14 anos, né? E eu observei que o controle, patrimônio, não sabia muito certo. Por exemplo, eu comecei a empreender sem saber, com os 14 anos, e eu tinha que ter controles do que eu vendia, E eu fazia uns controles, e depois isso foi expandindo. Na família, tinha uma tia minha que tinha uma pensão, aí eu fui trabalhar com ela, e eu fazia os controles e a questão financeira, e sempre olhando. Até que me deu um estalo. Existia uns cursos de verão, não sei se ainda existe, né, de férias. Na Estácio? Na Estácio, Nigra Eu fiz Rio. muito. Nossa, eu fiz muito. Eu fiquei olhando, eu ouvi uma conversa, porque assim, eu sempre fui muito de conversar com os pais dos meus amigos. E ele tinha feito a faculdade, aí foi uma referência assim pra mim. E aí ele falou, cara, ele tem vontade? Eu falei, cara, é muito distante pra mim, enfim. Mas ele falou dos cursos. Ele falou, vai fazendo curso que você pode se identificar. Então foi muito legal. É muito importante, às vezes, um conselho. E é onde eu vou linkar, né, com o meu papel hoje, né, de compartilhar, de agregar valor. Isso tem muita importância. Eu recebo muito feedback. E nesse momento eu fui lá na faculdade, conheci aquele ambiente, aí fazendo os cursos, comecei a fazer, aí fiz curso de telemarketing, fiz curso de venda, fiz curso de oratória, aí até que eu cheguei na parte de DP, né, de departamento pessoal, financeiro, né, introdução, e aí que se esbarrava com contabilidade, onde tinha um professor que era contador. Fiz amizade com ele, e aí eu sempre gostei de entender como é que era a ação, a prática.
porque o conhecimento é legal, a teoria, né? Tudo dá certo. Ah, lá é tudo perfeito. Os balanços batem, não tem diferença, não, né? Porque como eu já estava exposto, assim, fazendo esse empreendimento mesmo sem saber, e assessorando, ajudando, né? Ali na minha família, como uma tia minha que tinha a pensão que eu relatei, eu queria entender como que eu colocava aquele conhecimento que eu adquiri na prática. E aquele contador ali também teve um papel, né, de influência, e ele me explicou e falou mais ou menos das rotinas ali, e eu comecei a buscar mais. Não tinha internet, como hoje. Eu fico pensando, se fosse hoje, acho que, assim... Porque hoje tudo que você busca ali, né, na internet, fonte segura. Tantos colegas nossos, tem um podcast da Dani, tanto conteúdo valioso que pode nos ajudar, como você que está assistindo. Então valorize isso. E aí eu fui buscando, né, dentro a conhecidos e livros aí que ele me indicou. Aí, enfim, ele até me deu um livro, comecei a entender contabilidade para empresários. Aí comecei a ver como é que funcionava, entender. E aí fui aplicando. E assim a contabilidade me encontrou no caminho, nessa jornada que eu já estava ali empreendendo. Então eu sou um empreendedor que encontrou a contabilidade e potencializou seus resultados. Aí, isso na idade aí da adolescência. E aí no colégio que eu estudei, né, no 2º grau, tinha lá uns introdutórios, a contabilidade estava lá. Aí eu me inscrevi, mas não era técnico. Eles tinham lá uma grade, colocava uma matéria, né? E aí eu já tinha me esbarrado com essa ciência maravilhosa. E ali eu conheci mais e fiquei com um sonho guardado dentro de mim, de fazer a faculdade. Mas como eu falei, né, Dani, a gente, né, tem uma jornada, sair de um lugar humilde onde meus pais fizeram o melhor. Agradeço, né? Sou, né, o que sou, o homem que eu sou, pelo que eles fizeram. A minha mãe, muito dedicada ali, cuidando, ensinando. Meu pai, muito trabalhador. Eu lembro, meu pai trabalhava em 2, porque são 3 filhos, trabalhava em 2 empregos. Ele, assim, era um cara que saía, eu tava dormindo, voltava, eu lutava para poder ver meu pai. Mas no final de semana, quando ele podia, ele estava com a gente e compartilhando valores no entendimento. Ele não teve um nível superior, mas o que ele deixou foi assim, hoje ele ainda é vivo, mas o ensinamento prático é um legado, né? Que eu guardo, grande das práticas, e eu como observador. E ali no colégio, como eu terminei, eu não consegui ir direto para a faculdade, né? Aí tinha a questão das provas, mas assim, não tinha o caminho. As pessoas falarem, faz o vestibular. Eu não tinha muito esses acessos que hoje você vê, tá ali toda hora, né, divulgando na televisão. Não tinha. Então eu fui me dedicar ao trabalho. Entendi que eu tinha que ajudar. Eu sou o irmão mais velho de 3. E dos 2, né? São 3 filhos, eu sou o irmão mais velho. E eu falei, cara, eu tenho que ajudar. Fui me dedicar mais ao trabalho, onde que eu fui trabalhar e meu primeiro emprego formal foi à noite na tesouraria de banco. Caramba! À noite. Então eu comecei ali, foi um desafio com 19 anos. Eu entrei ali, aí no primeiro momento, né? Tesouraria do banco na época, grande parte de numerários. E ali eu era numa empresa terceirizada. Ficava no cofre, enfim. E muita responsabilidade, porque você tinha que conferir os malotes. Depois eu fui avançando, como eu tinha muitos cursos, e dentre eles eu tinha de informática naquela época, quem tinha, né, digitação, eu fui fazer parte de assessorar o tesoureiro, que chamava lá o processamento de dados. Os dados de tudo que fechava, né, o banco mandava de numerários, aí é processado, e aí no final fazia os mapas lá e eu fazia no computador, pro tesoureiro, eu ficava junto com o tesoureiro. Na época eu ganhava como humorista, e nessa época eu não vivia, gente. Eu trabalhava à noite, né, dormia uma parte do dia e eu quis fazer meus cursos, continuar investindo nos cursos. Mas eu dormia nos cursos, comecei em inglês, não consegui concluir porque embolava tudo, enfim. E era todo dia que eu trabalhava à noite. E fui tendo muito conhecimento, contato com pessoas e observando sempre. Passa aqui um parênteses, né? Eu observava, né, o comportamento das pessoas, porque o serviço à noite não é fácil. E a gente tinha que ter muita atenção. E às vezes quando a pessoa errava, pagava a diferença. Porque você... era muita... Aquilo para mim foi uma escola. Porque o que contabilidade hoje é, né? De você ter o cuidado nas informações daquilo que você está fazendo. Então se você errasse, você pagava. Eu via as pessoas pagando. Chefe de família. E às vezes conversando. Falava, tem meus filhos, tô aqui pelos meus filhos. E a pessoa já trabalhava há 10 anos. E parece que a noite envelhece mais rápido.
E aí eu projetei na minha vida, eu falei, cara, eu estou aqui, mas não vou ficar muito tempo. Por quê? Eu queria ter família, meu sonho. Ter família, formar. E eu queria conviver com meus filhos. E você ter um horário diferente era um desafio muito grande. A pessoa falava que não conseguia dormir, não estudava, não tinha mais uma saída, era um beco sem saída. Então, eu comecei a projetar. E aí eu trabalhava muito e ganhava por hora, ajudando o tesoureiro. Eu não gastava, só trabalhava e fui, né? Juntando. Ajudava em casa, era a minha maior alegria. Chegava ali, dava pra minha mãe, Dia das Mães, presente, tudo aquilo que eu tinha um sonho. O meu pai ajudar nas compras de casa, uma conta. Pai, eu cheguei, pai, me dá uma conta pra pagar. Olha, aí eu pagava, ajudava a conta de luz. Isso, achei isso o máximo. Isso trouxe um senso de responsabilidade, né? E ali recebia 13º, enfim, férias. E eu fui investindo em mim, né? No caso, assim, eu falei, eu vou ficar um tempo me dedicando, fazendo isso e projetar uma saída. Porque eu não quero ficar 10 anos igual as pessoas aqui. Eu olhei isso. E aí fui avançando e crescendo. Até que eu falei, cara, a faculdade renasceu, né? Aquela de fazer a faculdade. Mas como? Trabalhando à noite, eu vou dormir, não consigo nem fazer os cursos, né? Aí fiquei... Desse caminho encontrei, né? Uma menina linda, enfim, que comecei a namorar, que hoje é minha esposa, Daiane. Que ali ela, assim, aceitou trabalhar com um cara... namorar com um cara que trabalhava à noite, né? Sentiu um horário super apertado. E eu vi que ela verdadeiramente era parceira. Eu falei, cara, essa daqui que eu quero construir. Essa família que eu sonho. E aí nessa jornada, eu falei, cara, eu vou casar, mas não quero tirar você dessa casa para passar, né, algo que seja diferente do que você tem. Por mais simples também que eram de família simples, mas eu falei, cara, a gente tem que projetar um futuro junto. Aí aquele dinheiro que tava canalizado, eu construí minha primeira casa, fiz esse caminho e casamos. Mas só que eu falei, cara, eu vou casar, eu desejo de casar, mas antes disso eu trabalhava à noite. Eu falei, tem que sair da noite, como que eu vou fazer? Minha esposa vai ficar sozinha à noite, né? E aí eu saí, eu fiz um passo de sair, peguei a rescisão e fui procurar emprego. Aí fui trabalhar em sapataria, comércio, como eu tinha técnica de venda, fiquei um tempo. E depois eu fui chamado, porque esses locais, como a gente trabalha, você fica com uma referência boa, principalmente quando você trabalha bem. Eu trabalhava com tesoureiro, não tinha nenhuma, porque tem aquela questão de disciplina, não tinha falta, não tinha nada. Então fiquei com um currículo aí conhecido no mercado, fui chamado por uma outra empresa, que já era de dia, mas pegava meio-dia, sem hora pra sair, tá? Às vezes saía meia-noite. Então, mas só que já era diferente. Eu trabalhava junto a sistemas bancários, BDNs, processamentos de PJ. E ali eu comecei a trabalhar. Ali eu encontrei com outro contador, Marcelo Carvalho. Ele era gerente, né, do banco que prestava, né? E ele começou a me observar, meu comportamento, tudo. Aí ele chamava, assim, na hora do intervalo, ele sentava do meu lado. Eu tava ali fazendo um lanche. Ele conversando e falou, Flávio, eu vejo que você é dedicado, concentrado, enfim. Ele, você tem escolaridade? Qual a sua escolaridade? Ele foi me conhecendo melhor. Eu falei que eu tinha, né, o 2º grau, mas eu tinha o sonho de fazer a faculdade. E ele falou exatamente isso. Cara, você tem um perfil de contador. Eu sou contador, mas trabalho no banco. Aí começou a falar a possibilidade de trabalhar no banco, possibilidade de trabalhar no governo, possibilidade de trabalhar, enfim, empreender. E aquilo foi reacendendo. Aí eu tive uma decisão. Conversei com o gerente na época, né? Aí eu tinha experiência no DP com os cursos. E eu fiz uma proposta para ele. Eu falei, olha, eu trabalho aqui. Ele, cara, mas você produz bem, porque lá era produtividade. E eu ficava olhando, as pessoas às vezes faziam por fazer, mas eu sempre busquei me desafiar. E aí eu falei na época, o Sabadini, cara, eu tenho interesse de fazer uma faculdade. O horário aqui é desafiador. Você me dá uma oportunidade? Porque o DP eu reparei que eles chegavam mais cedo. E eu sairia mais cedo para ir para a faculdade. E aí ele acreditou em mim. E eu fui trabalhar no DP e cuidava. Eram, na época, 300 funcionários. Ajudava, porque tinha a matriz e a gente fazia o reporte. E aí o contato aumentou, onde eu entrei na faculdade. E eu vou falar para você, Dani. A faculdade, eu dei o primeiro passo. Foi particular, porque eu trabalhava, foi particular. Fiz a matrícula. No outro mês, eu já estava casado.
Eu já tinha casado. Caramba. Nesse período. Eu esqueci de falar. Eu casei, enfim, fiz minha casa, casei. E no outro mês eu falei, cara, como que vai ser? Essa menina, que hoje é minha esposa, virou pra mim e falou, nós estamos juntos. É seu sonho? É o nosso sonho. Nós estamos juntos. E você vai conseguir. Cara, o apoio. Ela trabalhava também, mas ganhávamos pouco. Entramos na faculdade, porque ela me ajudou. Eu não tinha computador para fazer os trabalhos. Eu tinha que arrumar um jeito de... Tinha umas bibliotecas que tinha computador. Depois eu fui contemplado, assim... As coisas são... Eu ganhei um notebook. Aí comecei a estudar. Não tinha como comprar os livros. Eu ia pra biblioteca. Pegava os livros emprestados. Enfim, uma história assim. Minha história... Aí eu falo, a minha vida mudou. Onde se esbarra a contabilidade. Essa trajetória que eu contei. Minha vida mudou, porque eu passei de procurar emprego. Lógico, o comportamento ajuda muito, as pessoas abriam portas. Mas eu passei a ser convidado a participar de processos seletivos. Mas eu vou explicar um pouco melhor, né? Não sei se... Eu disparei aqui a falar, porque essa história até me... Não, mas a história é linda, né? Tava até comentando outro dia, no dia da posse lá no CRC, né? Qual é o contador que não tem uma história de dificuldade na vida? Qual o contador que a gente conhece que herdou o escritório do pai com tudo pronto, não teve que fazer esforço nenhum? Eu não conheço. Talvez a próxima geração, os nossos filhos, né, os filhos dos nossos amigos, a gente vai ter uma história dessa. Mas hoje, a nossa geração, mesmo que a gente tenha começado no escritório de algum parente... A nossa história, você olhar, cada contador tem uma história difícil, né? Eu não tinha dinheiro para comprar livros também. Eu ia para a biblioteca da faculdade. Na sexta-feira, eu ficava cercando os meus amigos. Você vai estudar no final de semana? Claro que não, vou para a praia. Eu falei, me empresta o seu livro? Isso. Porque eu não tinha como comprar. Exato. Eu teve uma época da minha vida que eu trabalhava, ganhava R$600, a faculdade era 550. Eu sobrevivia com R$50 o mês todo. Então, assim, cada história que a gente ouve de contador é uma mais emocionante que a outra. Então, assim, não tem como a gente não amar nossa profissão e não amar os amigos que a gente faz no caminho. Inspira, né? Porque são só histórias inspiradoras. Você vê assim, são pessoas como a gente mesmo foi. E a gente acaba atraindo todas as pessoas para o nosso ciclo, né? A gente olha o ciclo de amigos que a gente tem na contabilidade. Exato. Cada amigo mais maravilhoso que o outro, cada um com uma história diferente. E quando a gente se encontra, né? Mesmo que a gente esteja tanto tempo sem se ver, parece que a gente se viu ontem, porque a gente tem tanta afinidade. É a conexão, né, Dani? Tanto amor que a gente tem um pelo outro, né? Eu lembro quando eu gravei o podcast com você, aquela menina, aquela lourinha. Carol. Então, Carol tava e assim, tive uma conexão com aquela menina incrível. E aí, logo em seguida, teve um evento do CRC e a gente se esbarrou. Ela, oi, Dani, tudo bem? Aí eu falei, oi, tudo bem? Aí alguém tava comigo e falou, quem é? Eu falei, não sei. Aí a pessoa, como assim? Você não sabe se tá falando do oi? Mas ela te conhece, porque ela falou com você, um sorrisão. Aí passou, eu fui tomar um café, daqui a pouco eu... Caramba, que vergonha, gente. É a menina do podcast. Meu Deus. Depois eu encontrei com ela de novo, eu falei, caramba, eu não tinha te reconhecido. Agora que eu me lembrei. Ela falou assim, imagina. E assim, você vai fazendo cada amigo pelo caminho, né? Você falou de mentoria. E é uma coisa que eu acho muito importante hoje. Não sei se você sente isso, mas eu sinto, né? Eu não tive, assim, um mentor que me abraçasse a minha causa e falasse, ó, vai por aqui, faz isso. Não tive, o caminho, né? Não tive. Eu tive anjos que apareceram no meio do meu caminho. E aí era um professor, era uma pessoa mais velha do meu trabalho, que aí falava assim, faz isso, estuda aqui. Eu lembro, o primeiro curso de férias que eu fiz foi na Estácio, no meu 2º grau. Eu queria muito trabalhar. Eu falei, cara, vou fazer um curso, ver se eu arrumo um emprego, né? E eu fiz de departamento pessoal. O departamento pessoal. Eu me apaixonei ali. Eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos, eu fiquei louca. Aí eu fui pro escritório da minha tia e falei assim, olha, eu fiz um curso de departamento pessoal, eu já sei tudo. Olha aí, eu sei tudo. Deixa eu trabalhar aqui. Aí ela me deu lá uma folha de pagamento para fazer e ali eu comecei. Mas aquele curso foi um professor também na escola que me deu aquela dica. Então, assim, hoje, Flávio, eu me sinto na obrigação de ajudar as pessoas. Elas me pedindo ajuda ou não, mas quando eu percebo que ela precisa, eu vou ali e falo, porque faz tanta diferença. A gente que já caminhou, falar pra pessoa, olha, não vai pra esse caminho aqui não, vem pra cá, né? Eu tive na faculdade, ninguém nunca me falou que o CRC tinha cursos pra gente, estudante. A informação, né? A informação tem muito valor. E outra coisa, Dani, você falando aí sobre mentores, né? Você que tá ouvindo, né? Invista, tenha mentores. Né? Como a Dani falou, hoje existem pessoas aqui, tem a Dani, né?
próprio Carlos, que também é uma referência aí na área. Pessoas assim que realmente tem muito, né? É uma jornada, tem uma trajetória de vida. E invista. E valorize isso. Muito importante você valorizar aquela pessoa que tá... Às vezes você não concorda com o que ela tá falando, mas será que você tá vendo a mesma coisa que ela tá vendo ou você tá vendo uma outra coisa, tá pensando em outra coisa? Você precisa sempre tentar entender o que ele tá falando pra mim. Não entendeu, Flávio? Você pode me explicar melhor? Porque assim, eu não tô conseguindo entender, não tô conseguindo alcançar o que você... O raciocínio. E às vezes a pessoa perde uma oportunidade da vida. Exato. Tá ganhando ali uma barra de ouro. Exato. E joga fora. Porque se não entendeu e teve vergonha de perguntar, de dizer pra você, Flávio, eu não entendi. E aí perdeu, já era, já passou. A oportunidade foi. A oportunidade vem, né? E você tem que valorizar isso. E uma das coisas que eu valorizei, conectando com a minha história, como eu falei, eu estava trabalhando no departamento pessoal, mas eu não me apaixonei. Eu me apaixonei. É legal você ter esse conhecimento, mas... Lembra que eu falei no início que eu sempre busquei novos desafios, ampliar a visão? E eu trabalhava ali portando para a matriz, né? Fazia ali a parte de frente. Eu falava, 300 funcionários era aquele... E acaba que também me relacionava bem, porque o funcionário tinha dúvida quanto ao cálculo, e como eu entendia, ninguém saía com dúvida da minha sala, ali do meu ambiente que eu trabalhava, porque eu explicava, as férias estão erradas. Tinha muito caso, e acaba que eu emergi, mais uma vez observando como que as pessoas, né? Tinha muita gente ali que era separada, que pagava pensão, que às vezes recebia quase nada, e quando descontava, achava que estava errado. Eu entendia no primeiro momento, mas o que eu comecei a desenvolver? Como comunicar aquela notícia para o funcionário. Por quê? Ele não podia ficar desmotivado ou olhar para os filhos dele como, assim, era uma circunstância da vida dele. E depois eu fui desenvolvendo até assim, mesmo jovem, às vezes uma pessoa mais velha, aí eu explicava para ela, assim, as pessoas me amavam, era legal, porque eu explicava de uma forma respeitosa, sem desmerecer, um prazer ali de servir. E aí eu falava, poxa, você, né, pode mudar isso, acredita, você tá aqui. Aí eu contava um pouco assim, ó, eu trabalhei à noite, hoje eu tô aqui, eu tô fazendo minha faculdade. As pessoas achavam o máximo, o esforço que eu tava fazendo, saía dali cansado. Aí ia interagindo e já ia transbordando essa questão de agregar valor, que é muito mais. Não é só o valor de você dar, mas é o caminho a apontar. Eu já era mentor, gente, então... E o universo é tão bom, Dani, que da mesma forma que você transborda, você dá, isso retornava para mim. Na faculdade, caminhando lá, eu fui conhecendo os professores. Eu era aquele aluno que, sabe aquela hora que o pessoal sai, o professor passou 1 minuto, o pessoal ia embora e deixar o professor sozinho? Eu ficava. E no final, enquanto ele arrumava o material, eu ficava conversando com ele. E aí ele falava da experiência dele. Hoje é meu dia, que eu fechei o balanço. Aí é mesmo, professor, como é que é? Aí falava, eu já ficava imaginando. Isso me deu vontade de entrar nesse desafio, porque eu estava no DP. Via uma parte da contabilidade. E aí até que o momento, conversando com o professor, ele falou assim, cara, você tem vontade? Tem. Na empresa que você trabalha, a matriz é fora. Enfim, tinha que reportar, tudo. Ele falou, às vezes a gente tem que dar alguns passos. Aí ele contou uma experiência dele e falou, e às vezes a gente tem que abrir mão, e mesmo que seja como estagiário. Eu falei, estagiário. Aí ele falou, para você aprender, porque o conhecimento tem muito valor e às vezes o salário não vai ser atrativo, você ganha uma bolsa, mas o conhecimento ele pode ser diferencial lá na frente. Nessa época, eu não tinha filho, era eu e minha esposa, eu era casado. Aí eu falei, cara, eu vou ter filho. Eu ficava vendo as pessoas, quando eu via lá o desconto, ficava vendo lá, eu falava, cara, como é que esse cara dá, como é que ele dá saúde, educação para uma criança? Eu fazia conta. Eu vivia, a minha esposa trabalhava, eu sabia dos apertos que nós passávamos. A criança, a responsabilidade que é. Eu vou falar mais na frente. Eu entendi o que era paternidade, porque eu tive isso em casa. Meu pai trabalhava em 2 empregos. Ele sabia, assim, ele ainda se desdobrava para ser pai, né, de influência. Eu falei, não, eu vou fazer o seguinte, vou fazer agora. Cheguei em casa, sempre conversava com a minha esposa, conversei com ela. Falei, Daiane, a situação é o seguinte, tô trabalhando lá, poxa, legal lá, né, o pessoal gosta de você, já tava como se diz, né, assim, na minha zona de conforto, porque todo mundo me conhecia, o gerente, enfim, gostava muito de mim, eu fazia meu serviço ali de olhos fechados. Não, eu preciso aprender mais, eu vou ser estagiário.
E aí aconteceu uma situação que a empresa ela passou por uma transição e ela mudou lá, foi vendida. E aí demitiu todo mundo. Olha a situação. Eu fui caminhando, demitiu todo mundo e foi vendo os melhores se recontratando. Eu no DP fazendo a demissão de todo mundo assinando. Aí o gerente chegou, a minha demissão na mão dele. Aí as pessoas que eram demitidas, né? E aqueles que eram recontratados, ele ia para outra sala e fazia a contratação lá pela outra empresa. Aí o gerente foi e me entregou. Agora é a sua, né? Aí entregou. Aí eu assinei a rescisão, tudo certinho. Eu conferi a rescisão, tudo certinho. Aí ele falou, agora você vai lá para outra sala para ser admitido na outra empresa. Falei, eu agradeço muito. Aí eu fui e falei, né, pela oportunidade, mas só que eu tô dando um passo na minha vida. Eu entendo que até aqui, para mim, né, foi muito bom, eu entreguei meu melhor, você é prova disso. Mas eu vou me lançar porque eu tô fazendo faculdade e eu quero ser um profissional completo. Não só de conhecer uma área. E aqui eu vejo que não tem. Eu vou para lá, vou fazer a mesma coisa. Falou, não pode, eu preciso de você. Eu falei, cara... Eu fui assim, foi uma situação difícil, uma decisão difícil. Mas sabe aquelas decisões, aquela bifurcação que vai te levar para um caminho? E assim, no futuro, hoje eu olho isso, consigo falar aqui, mas na época gelava. E eu conversei em casa e já tinha essa base. Pra onde que eu ia? Não tinha estágio, não tinha colocado currículo, porque assim, eu era altamente dedicado no trabalho, não ficava colocando. E aí eu fui sair com aquela rescisão, seguro tudo, fiquei em menos de um mês, aí comecei a buscar, consegui um estágio. Através do CIE, me inscrevi, fui para um estágio. Nesse estágio, conheci as pessoas, fui ali na zona de... Realmente, era uma contabilidade de uma pequena empresa. Então, ali eu vi ali como que era, né? Que pegava fogo mesmo. Ali fui lançado ali na prova de fogo. Conheci um profissional que era técnico. E ali, conversando, eu sempre gostei muito de ler e tinha muito conhecimento. Ele viu ali valor em mim. Só que eu fiquei pouco tempo, porque depois, como meu currículo ficou nessa base, outras empresas chamaram. E aí uma empresa chamou, que era uma oportunidade muito boa, era uma empresa que tinha capital aberto, enfim. Eu falei, é a oportunidade de eu ver algo maior. Agradeci ali e saí, fui para essa... Só que essa empresa era na Barra da Tijuca. Eu morava em Duque de Caxias, estudava em Duque de Caxias. E aí, era um estágio, né? Comecei no estágio. Tudo bem, estágio ali 5, 6 horas. Uhum. Passados 6 meses... trabalhando nesse estágio, já fui ali recebido, viram um valor, me fizeram a proposta de contratação. E aí o horário de 6 horas já aumentaria. Eu morava em Caxias, ia para Barra e estudava em Caxias. Nesse endereço, para ser estagiário, um episódio importante. Para ser estagiário, onde a bolsa era menor do que o salário pouco que eu ganhava, mas que sustentou ali a minha casa, como que eu ia pagar a faculdade? Falei, não fecha, tinha rescisão. Fui investir na rescisão. Até um momento que eu falei, não, o espírito empreendedor. Conversando com a minha esposa. Eu vendia sobremesa, porque na empresa tinha muitos funcionários. E aí as pessoas começaram a se conectar comigo ali, eu almoçava. Falei, cara, eu tenho que fazer dinheiro para continuar pagando a faculdade, porque o dinheiro tá acabando da rescisão. E aí eu pensando aqui, aí o espírito empreendedor. Vi que as pessoas almoçavam e como lá na Barra tudo era muito longe, as pessoas falavam, quero uma sobremesa. Aí eu fui, falei com a minha esposa. Minha esposa é boa nisso, ela tem um dote. Aí ela topou comigo, começou a fazer. Eu saía às 5 horas da manhã de casa com um isoporzinho pra entrar na fila pra conseguir um espaço no ônibus pra botar minha mercadoria pra poder ir até a Barra, chegava lá. Chegava cedo, estudava e eu sempre tava ali na recepção estudando. Nisso o pessoal não fazia aquilo, as pessoas passavam e olhava na câmera, não sei, que hora que esse menino chegou? Deixavam entrar porque eu chegava bem cedo, via que eu chegava cedo e ficava estudando. Aí depois eu vou contar o que aconteceu. E na hora do meu almoço, eu almoçava e vendia. O negócio deu tanto certo que o dinheiro da venda superava a minha bolsa. Nossa. Eu pagava a faculdade e aí eu achava muito justo, né? Eu compensar minha esposa, a gente fazia viagem. Nós amamos viajar, mas na época não tinha como. Aí era como a questão de recompensa, né? Aí eu falo com você, é muito bom na jornada você seguir a jornada, mas você ter ponto de desfrute. Você desfrutar do seu trabalho. Mesmo que hoje
esteja difícil você fazer as contas, poxa, não dá. Mas desenvolver estratégia e desfrutar com quem? Com quem está do seu lado. Com quem sempre esteve do seu lado. E eu fazia isso com minha esposa. E isso foi, né, nos unindo e dando, é possível, vamos acreditar. Aí eu fui dessa, né, da minha rotina ali, chegou no conhecimento da diretoria. Eu fui contratado, trabalhava ali com contador, com tudo. A diretora quis me conhecer. Quando chamou, todo mundo tinha medo dela. A Thalina chamou, enfim, todo mundo tinha medo. Eu falei, o que eu fiz? Estagiário. Aí quando chegou, ela falou, olha, Flávia, ela brincou comigo assim, tem sobremesa aí? Aí eu falei, não pode vender, caramba. Eu tava no horário do almoço. Eu tinha falado com a minha gerente. Eu falei, então, será que eu não falava com ela? Aí ela falou, tem. Aí eu falei, acabou. Ela, amanhã você traz. Outra coisa, você tá sendo bem avaliado, a gente tem observado, você chega cedo, né? Você estuda onde? Eu falei, Caxias, estudei a conhecer um pouco da minha história. Ela falou, você aceitaria ser efetivado? Eu falei, aí o salário pode melhorar, tudo. Aí eu pensei, vou ter que dar um jeito, por quê? Essa distância, mas eu vou dar um jeito. E aí eu fui efetivado, né? Já tive essa experiência. Caminhando ali, né? E assim, eu até me emociono, né? Tive que me desdobrar, saía cedo, tudo. Aí comecei a fazer trajetos para poder voltar para a faculdade. Eu corria, às vezes não dava tempo de lanchar, eu levava um biscoito, às vezes não sobrava da minha mercadoria. E eu parei de vender, porque realmente não dava para chegar em casa para ajudar minha esposa para comprar as coisas. E aí eu comecei a me dedicar mais na faculdade, porque eu tinha que colocar em prática, porque eu já fui para uma área mais... Estava ali junto do contador, aí comecei a ver as reuniões, preparar os relatórios, porque tinha os acionistas, e aí a responsabilidade aumentou. E eu falei, agora eu tenho que me dedicar. E foi uma escola. Então, e na faculdade, aí eu conversava com os professores, tirava dúvida, ficava no final. Era aquela rotina. Chegava em casa às vezes meia-noite, acordava 4h30, me arrumava, enfim, fiquei alguns anos, né? Ali, trabalhando ali. Mas uma coisa me despertava, eu falo, eu sou muito observador. Olhava pro contador, um cara conhecimento, né? Só que aí não participava das reuniões, não participava. E tinha uma controle, né? Que ela trabalhou muito tempo fora do país e conversava comigo, como é que era o contador lá fora. E eu olhava pro contador, pro Roberto, eu falava assim. Aí uma vez eu perguntei pra ele, Roberto, por que você não senta naquela mesa lá que o pessoal tá tomando a decisão? Ele falou, não, cara, eu não sei falar direito. Né? Eu sou de trabalho. A gente tem muito trabalho, não tem tempo pra isso não. Não sei. Cara. Aí eu fiquei pensando comigo. Falei, não, o contador ele tem que sentar na mesa, porque tudo que nós produzíamos eram gerados relatórios e eles chegavam lá e tomavam as decisões. Só que o contador lá não era consultado. Faz sentido o que eu pensei? Uhum. Eu falei, cara, tem que mudar esse cenário. Tem alguma coisa errada nessa história. Né? Isso não aí. tá fazendo sentido. Exato. A posição do contador... Ele era assim, um produtor ali, fazia ali um serviço braçal. Eu falei, cara, não. E uma coisa que me chamou a atenção na faculdade. Eu ouvi, né, uma das aulas, a teoria da faculdade, que a contabilidade é uma ciência social e é a ciência da riqueza. E aí uma das coisas que eu falei em casa, eu falei, a nossa vida vai mudar. Porque eu tô fazendo a ciência da riqueza. Eu até fazendo assim, a nossa vida vai mudar, assim, a nossa, né, o que nós estamos nessa jornada, nossos filhos vão ter um outro, né, vão desfrutar de outras coisas. Eu sou muito grato por tudo que eu tive, mas eu vou acessar isso, ciência da riqueza. E com contato com essa controle, que trabalhou fora, falando que o contador era super bem remunerado, valorizado, começou aquilo na minha cabeça a permear. Eu tenho que me posicionar assim. E comecei a me posicionar, e arrumado, né, era, né, sempre simples, mas assim, arrumado, alinhado. Eu falei, se um dia me chamarem para essa reunião, eu vou estar preparado. Lógico que eu não queria passar por cima do contador, né? Mas aí, falando com ele, ele realmente não quis, né? Enfim. Até um dia que teve uma reunião lá, controle vendo. Aí a controle começou a almoçar comigo. Eu almoçava num restaurante mais barato. Aí ela, posso almoçar com você? Eu falei, pode. Ela falou, Flávio, cara, eu converso com você, eu vejo que você tem muita sabedoria. Você lê muito, né? Eu leio muito. Tinha a questão do livro, perguntava para os professores, sempre li muito. E tinha essa ânsia de aprender. Ela começou a me mentorar, me dar, né? Falando sobre o contador, o posicionamento, a visão, a questão muito da contabilidade gerencial para tomar decisão.
eu fui assim, mentorado naqueles almoços, eram aulas que eu tinha, né? Tenho muita gratidão pela Valéria, ela começou a se sensibilizar com isso. E aí ela descobriu que eu fazia essa jornada, que eu ia pra faculdade, era 1 quilômetro de distância. Ela falou, como é que é isso? Porque a vida dela, assim, graças a Deus, era uma vida boa, né? Trabalhou fora. Ela não tinha essa noção. Eu falava de horas que eu ficava no ônibus. E quando eu ficava no ônibus, aí eu ganhei um pod, não sei se é aquele iPod, que gravava a aula. Eu gravava a aula, assistia a aula, gravava, anotava. E depois eu ia no ônibus ouvindo a aula. Às vezes eu dormia ouvindo, acordava. E quando eu chegava lá, pegava as ementas. Aí eu lia as ementas, ia na matéria, estudava. Tudo no ônibus dava tempo. Dava tempo de fazer tudo. E chegava me destacando. Eu tive um dos maiores CR na minha turma. Assim, eu falo isso com toda a dificuldade. Porque tinha pessoas que, né, tinham uma vida mais tranquila. Mas eu costumo dizer que a dinâmica da vida é transformar impactos em impulso. O que você tem feito com o impacto que vem sobre a sua vida? Se você absorver aquilo, você para. Agora, quando você transforma em impulso, você olha aquilo como mola propulsora. E outra coisa, né? Eu aprendi a admirar, né? E me inspirar. Eu admirava ali a história da Valéria, como os outros profissionais que eu tive a oportunidade, quando ela falou, vamos aqui, eu vou na reunião, você é meu convidado. Eu fiquei vendo lá o pessoal falando inglês, o pessoal lá reportando, falando com, né? Assim, lendo aquilo tudo. Eu passei a me inspirar naquilo, né? E quem admira, mira, né? Quem se inspira. Quem compara, para. Se eu comparasse a minha realidade naquele momento, eu ia parar, porque eu me ia achar. Mas eu passei a me inspirar. E ali eu comecei a dedicar, a ponto que, assim... E aí ela falou, outra coisa, posicionamento, aí onde eu fiz o LinkedIn, né, que é da rede profissional, posicionamento, ela foi me mentorando, eu coloquei e fui colocando minhas qualificações, cursos que eu fazia, entrava de férias, eu fazia cursos, investia, e assim... Sempre valorizando também em casa, né? A minha esposa, que sempre estava comigo. Eu comecei a ser convidado por empresas. E aí eu fui convidado por uma empresa de outsourcing, que é muito conhecida, a Trevisan. Eu trabalhei alguns anos na Trevisan, que fui entrevistado. E aí eu fui trabalhar. Foi uma escola para mim. Eu saí dessa companhia que eu tava. E aí eu lá na Trevisan, sabe o que me impactou? Que eu cheguei lá que tinha uma biblioteca da própria empresa. Aí eu perguntei assim pra gerente, eu posso? É pros funcionários, pode usar, mas o pessoal não... Aí tinha um lugarzinho pra você sentar na hora do almoço, né? Ali eu imergi mais nos livros, estudando. Assim, de formação, eu tenho a faculdade, Ciências Contábeis, eu fiz uma pós-graduação de Controladoria e Finanças. Mas eu tenho uma faculdade que eu continuo ainda na formação, é a Faculdade da Vida, Ciência da Vida. Onde muito dos conhecimentos foi por relacionamento, e por essa busca incessante, né? Nos livros. E ali eu aprendi muito. E como era uma companhia de referência, né? Aí eu vi a história do fundador. Até que eu fui... a sede era em São Paulo, né? A matriz, eles vieram no Rio. Aí teve uma questão aí que muita gente foi mandada embora. Eu não entendi nada, muita gente. Ficou eu e mais um. Muita gente, porque eles tinham uma cultura do qual as pessoas não se adaptaram, né? Eles falavam assim que o carioca não gostava de trabalhar. Falava... Porque teve uma situação no carnaval que quarta-feira de cinza tinha que trabalhar, o pessoal não foi. Só foi eu e mais um, os únicos que ficaram. E aí eles vieram pra poder, né, aqui, pra poder ver o que ia fazer. Ia ter que admitir novas pessoas e falou conosco. Com isso, eu consegui ter contato com os 2 diretores dessa instituição. E aí é onde também eu aprendi muito, né? Eles ficaram um tempo aqui, perguntavam tudo pra gente. E como eu já ficava ali buscando, eu consegui ajudar nesse processo, onde a empresa foi alocando. Eles tinham projetos, aí me alocou num outro projeto. E aí, assim, eu fui deslanchando. Conhecimento atrás de conhecimento. Então, assim, é uma trajetória que eu trago muito um paralelo da questão comportamental. Assim, eu saí do ponto, né? Não tive uma referência em casa, alguém falando, né? Um mentor. Mas o meu comportamento da busca de observância e de reconhecer o valor da história do outro, aquela pessoa, o Marcelo, que falou da contabilidade, o professor do curso, eu reconhecer o valor daquilo que ele estava falando, da história dele, somou na minha história. E assim eu fui valorizando. E essa ciência da riqueza, que é a contabilidade, ela realmente mudou, né, a minha trajetória. E uma das coisas que me incomodava, assim,
agradeço, o lugar que eu nasci, tudo, mas era muito longe. É uma cidade dormitória, era muito longe. E o transporte público era horrível. Eu ia para esse lugar, eu chegava todo amarrotado, já queria assim, chegar. E o trem era uma coisa. Eu andava de trem. E eu ficava ali, eu falava assim, não dava mais para abrir o livro, porque no trem era mais cheio. Eu falava, eu tô aqui, mas eu não sou daqui, enfim. E eu ficava muito indignado por todo mundo estar passando. Eu via as senhoras, né? Eu ficava muito indignado, mas só que até uma coisa que eu ia falar, né? Um senso de conformismo. Às vezes eu falava, até na minha família, eu falava, cara, acostuma aquele famosa frase que eu não gosto, aceita que dói menos, que é essa questão, assim, que pessoal, eu não me conformava com aquilo. E aquilo começou um tempo a fazer mal. E nesse período que eu tava nessa empresa, eu tive um grande presente, né, da vida. A minha esposa ficou grávida, da minha primeira filha. A gente já casado, ficou grávida. Eu falei, cara, agora eu tenho que potencializar isso, porque tá chegando uma vida que depende totalmente de nós. Agora não é só nós dois. E outra coisa, eu quero ter tempo de qualidade. Eu quero ser um pai que a minha filha possa conviver. E aí eu fui potencializando isso, né? E ali com aquela conformação, mas chegando no tempo certo, me preparando. E é onde é muito importante você se preparar. É verdade? Então, você tá falando isso tudo e tá passando um filme na minha cabeça, mas como é importante a gente valorizar as pessoas que passam pelas nossas vidas e vão deixando sementes, né? E você precisa germinar a semente. Exato. Você vê, duvido que você com 14 anos, você poderia imaginar que você passaria por tudo isso e que anos depois você seria um mentor. Você seria um instrutor, um profissional que quer ajudar o próximo a se descobrir. Porque o mais legal da sua jornada hoje é que você quer que as pessoas descubram quem elas são e você ajuda... Mostrar que é possível. E você, o que é mais interessante, você ajuda a potencializar o que ela nem sabe que ela tem. Exato. Então, assim, eu sempre te acompanho, vejo suas palestras, vejo os cursos que você faz. Você está sempre estudando muito, eu fico sempre pensando, né? Como ele encontra tempo para dar conta de tudo que ele já faz e estudar, dar conta da família, né? E aí, assim, preciso que você fale para as pessoas, né, que estão começando, que estão estudando, que estão terminando a faculdade, que pensam em empreender, ter o seu próprio escritório, né? Por onde começar a jornada, né? O que fazer? Porque você é a pessoa ideal para falar isso para as pessoas. Eu quero muito que você fale sobre isso, né? A coisa do brotar dentro de cada um, né? O que a pessoa quer fazer. Se ela quer fazer concurso público, o que ela tem que fazer? Se ela quer empreender. Então, assim, isso eu quero que você fale para as pessoas, que isso é muito importante. Muito importante, Dani. Assim, e é pertinente, né? É o que arde no meu coração. Assim, é algo que me impulsiona todo dia, né? Algumas pessoas não acreditam na idade que eu tenho, né? Assim, eu tô contando aqui uma jornada que resumida, mas são anos, né? 20 quantos? 20 quanto? Aí no profissional, 20 anos, né? Eu tenho 42, falando aqui, revelando minha idade e conservando. E um dos segredos, vai falar, qual é o segredo? Qual é o segredo, né? As pessoas perguntam muito pra gente, né? Uma das coisas que eu coloquei, até assim, eu falo, né? Das minhas palestras, né? E na mentoria, que é você, como eu falei, né? O espírito empreendedor que eu tinha, né? Desde o início, lá nos meus 14 anos, falei aqui no início. Uma coisa que eu aprendi, empreender na sua própria vida. A nossa vida, ela tem, assim, setores que se interligam. E é muito importante. É como se fosse uma roda, né? Que se interligam. E é muito importante para você dar conta de tudo. Primeira coisa, né? É você olhar para você. Olhar por você. Né? Empreender na sua própria vida. A sua mente, a mentalidade. Por mais que o ambiente que você esteja seja tudo contrário daquilo que você está ouvindo aqui, você na sua mente trabalhar isso, né? Blindar. E investir em conhecimento. Investir, né, em soft skill, que são habilidades, né? A questão de comunicar, falar em público, a questão de venda, várias habilidades que você precisa desenvolver. Isso é investimento em você. Uma das coisas, né? Na saúde, porque sem saúde você não tem nada. Quem me observa, me acompanha, fala assim, caramba, eu acordo cedo, eu vou caminhar, comecei, e hoje minha esposa vai comigo, levo meus filhos também alguns dias, incentivo eles, atividade física, cuidar da saúde, porque a nossa máquina, que eu falo, para poder entregar, nós estamos aqui falando, nós estamos, né, nos movimentando, para poder entregar tudo isso, você precisa ter, né, essa máquina aqui precisa estar funcionando bem. Então, na sua saúde,
conexão com o divino, chame você como o que quiser, mas eu tenho isso, né, da questão desse momento, que eu falo que me inspira, é um download. Cara, não é de mim, tem coisa que realmente vem assim, né? Eu vou estar falando além também, eu escrevi como escritor e tá nascendo mais coisa. Os cursos, as palestras são inspirações que eu tenho nesses momentos de reflexão, no qual você falou no início, né, que eu gosto muito de natureza, isso me conectou muito. E na natureza, eu vejo o fundamento de tudo. Primeiro que me conecta a algo assim, é ali aquele momento que você tá ali só olhando e admirando e você começa a se inspirar. Quando você olha para o mar, né, para todos os movimentos que são naturais, e o homem replicou. Se você observar, né, você olha as aves voando, né? Se você observar, o primeiro avião, quando foi criado, eles criaram que batia as aves, né? O homem, ele se inspirou e replicou isso. Os navios, né, você vê os patos, né, enfim, tudo aquilo, aquela composição, e aí o homem se inspirou. Então, eu trago essa inspiração, e aí dentro dos treinamentos, dentro, né, que eu falo aqui, né, aprendendo na própria vida, investindo na mente, na mentalidade, saúde. E outro ponto importante, você falou, né, família. Lembra que eu falei que eu sonhava em ter uma família, eu trabalhava e tudo por eles? E quando minha filha, que eu mencionei, né, esse presente de Deus, ela me ajudou, foi uma inspiração. E nesse inteirinho, voltando aqui, e lembra que eu trabalhei no primeiro estágio, eu trabalhei com um técnico que gostou muito de mim. Esse técnico, ele recebeu uma proposta de fazer um atendimento com uma empresa, e no qual ele se sentiu, ele lembrou de mim, falou, Flávio, vamos conversar. Conversando, ele precisou de uma ajuda, porque essa empresa precisava de um serviço, e eu já tinha um conhecimento, e essa empresa quis fechar um contrato. Nós constituímos o nosso primeiro CNPJ. A minha primeira empresa foi constituída no ano que minha filha nasceu. É a empresa que eu tenho, né? A minha primeira empresa. Que ela foi com sede na Baixada Fluminense, tudo, e nós atendemos um grande cliente. E aí eu continuava trabalhando e empreendi. Aí, final de semana, era meu... Aí ele passava lá, a gente conversava, ia crescendo, né? O conhecimento sempre agrega o conhecimento e a prática, né, daquele conhecimento, transbordar. E aí, na minha vida, eu investi na família também, na minha base, né? Que minha filha nasceu, já tinha ali esposa, filho, já a minha família já estava tomando uma forma. Investindo na família, né? E nos relacionamentos, que são as conexões. Hoje falam muito de network, né? Fazer network. Mas assim, já tinha isso, né? Dos relacionamentos, que eu sempre valorizei, desde da moça que servia o café na empresa que eu trabalhava, o gerente que compartilhava comigo, da controle que almoçava comigo e me mentorava, os relacionamentos. E uma das coisas, né, que hoje fala é você ser interessante antes de ser interesseiro. Porque as pessoas são pessoas. Eu até escrevi, né? Tem um artigo que eu escrevi sobre isso, né? Na cultura, né, do ter vir antes do ser. Isso é prejudicial à sociedade. Onde as pessoas, elas têm uma característica peculiar delas que agrega muito valor. É onde eu falo. Cada um carrega dentro de si algo que agrega muito valor. Faça transbordar. E eu aprendi a extrair isso. Nessas mentorias, eu aprendi a extrair isso. Conversando. O valor que aquela pessoa tem. Às vezes a pessoa estava numa condição que ninguém dava voz e vez para ela. Mas ouvindo e conversando, eu via um grande valor, um potencial. E aí eu começava a inspirar, a agregar, tipo, né? Ser ali uma pessoa e contava a minha história. Aí eu falava, não, que eu saí tudo, aí a pessoa olhava assim, me via. A ponto que eu trabalhava nessa empresa, tudo, fiz a minha trajetória. Falando aqui de tudo. E como que a roda gira, né? Uma roda? A roda da vida. Roda da vida. E isso vai funcionando e gira. Você gira no movimento quê? De progresso. Isso. E onde eu falo, vamos avançar. Essa frase eu já tenho de tempo. Daí hoje, né, o nosso presidente, o Rafael, ele ficava até brincando. Eu falava, vamos avançar. Eu ficava, vamos avançar. Porque eu entendo o seguinte, essa frase representa muito pra mim, por quê? Primeiro que a vida é avanço. É pra frente, né? A nossa. E o vamos é porque é no coletivo. O que eu faço pra mim não é só pensando em mim. Eu pensando na minha família, mas também pensando nas pessoas que me relacionavam. E se eu puder deixar um combustível ali, dar uma impulsionada pra pessoa também, igual eu tô fazendo aqui, de coração. Eu desejo que essa gravação chegue a pessoas que de repente e venha te inspirar para você, o que eu puder falar aqui para te impulsionar para essa roda girar e você avançar também. Eu vou ficar muito feliz. Depois dá o feedback aqui
né, nos comentários. E nesses avanços, eu não fiquei estático. Tava muito feliz ali, já tava na zona de conforto, todo mundo me conhecia da diretoria, até o pessoal que serviu o café. Mas eu recebi um novo desafio. Tinha constituído a empresa, né? Minha filha nasceu, e aí eu fui contactado. Eu conheci a palavra headhunter. Headhunter, aí, e como eu não fui de desafio, falei, vou lá. Aí falei, ó, tô trabalhando, fui pra essa entrevista. Chegando lá, falou, olha, uma empresa olhou pra você, viu? Você achou aonde? Aí é o tal do LinkedIn, você está exposto na vitrine, a internet já tava... Aí nessa época a internet já tava... E você usar essa ferramenta com bons, né, canalizar, a internet é uma ferramenta boa, ela te expõe numa vitrine, assim como aqui nós estamos. E aí eu fui convidado no primeiro momento, numa seleção, gostaram de mim, tudo. Aí falaram, ó, o controle, o responsável da empresa lá por essa vaga, gostou e quer conversar com você. Falei, tudo bem, me deram endereço. Aí me deram endereço, eu fui. Quando cheguei, a empresa era grandiosa, assim, eu olhei assim, falei, uau, né? Uma empresa, né, referência na área de construção civil, muitos anos no mercado. Caramba. Aí fui pra entrevista, chegou lá, ele conversando comigo, tudo, já tava com a ficha que eu já tinha levantado. E aí foi conteúdo técnico, conversando. E ele fez uma pergunta que eu nunca mais esqueço no final. Ele falou, cara, eu gostei de você. Quanto que você quer pra vir trabalhar com a gente? Eu nunca tinha ouvido isso. Eu não sabia nem como responder. Mas na hora ali eu tive que... Aí mensurei pela referência que eu tinha de mercado. E daí ele valor. Ele apertou minha mão e falou assim, você tá contratado. Aí eu fui, voltei na empresa que eu tava, agradeci, me desliguei. Aí teve aquele tempo. Aí falaram que as portas estavam abertas, tudo. E fui para aquela empresa. Aquela empresa, né? Eu já com a minha filha pude dar assim para ela. Nossa, assim, eu pude ter ali meu primeiro carro zero para dar um conforto para minha filha, para transportar, né? Ela, para passear com ela. Eu tinha 13º, 14º, tinha participação de lucro e aprendi muito. Fui exposto a um novo ambiente e reuniões assim. E uma das coisas que algumas pessoas podem me perguntar, né? Quem te colocou? Uma vez, no caminhando, né? Uma pessoa falou assim, quem te colocou aqui? Porque eu acho assim... Eu contei isso, um processo de seleção, né? Headhunter, estava no mercado. Porque as pessoas acreditavam, olhando para mim, na questão do ter. E eu ainda morava onde eu morava, né? Enfim, olhando para mim, a pessoa achava que... E outra coisa que me chamou a atenção, eu era o único negro no setor. Que eu já trabalhava no setor de ali, né? Junto de diretorias, que era diferente, né? Na sede da empresa. Então, assim... E você tinha que estar por competência. E fui caminhando ali, cuidava, eles tinham várias empresas coligadas, fazia lá as participações de lucro, o balanço, cuidava de tudo. Aí eu tinha o conhecimento do DP, eu conseguia fazer ali o entendimento das folhas, que aí também entendia como que impactava no balanço. Cada empresa, eram várias empresas, a gente cuidava, trabalhava muito e estudando, e eu acesso esse controle, ele se tornou um amigo, ele sempre me dava, e ele também tinha experiência internacional. Sempre Deus bota o anjo, né? A questão do anjo, né? A experiência tem sempre um anjo no seu caminho, sempre. Isso aí. Porque quando você tá no caminho certo, exato, com a espiritualidade em dia, eu sempre digo isso, a espiritualidade tem que estar em dia. O que é isso, Daniele? É você estar ligado ali com o Criador, isso seja aí. Como você chama ele, né? Exato. E se mantendo com seus pensamentos, acreditando que ele vai estar sempre com você. E assim, quando você fala de toda a sua trajetória, o que eu vejo muito, né? Você sempre plantou. Então, quando a gente planta coisas boas, seja na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, o universo vai te devolvendo tudo que você entrega. Eu digo que todas as nossas ações são iguais a bumerangues. Elas vão e voltam. Exato. Então, se você está mandando amor, vai voltar amor. De vez em quando vai vir uma coisa que você não mandou, mas faz parte. Você precisa crescer, você precisa tomar uma atitude, você precisa pedir demissão de um emprego que você não queria e você tem que ir embora. De repente começar do zero, ganhando menos, mas porque você está indo para o quê? Para o seu caminho. E aí eu percebi que você foi plantando, você foi tomando as decisões certas na sua vida, você foi ouvindo seus mentores, os anjos valorizando a história de cada um que eu me conectei. Você foi encontrando com eles e foi aceitando tudo que eles tinham para te falar.
E aí, você hoje tem uma jornada de vida para contar, né? Isso. E aí, hoje, muito surpresa, eu descubro que esse meu grande amigo Flávio escreveu um livro. Eu fiz Me um conta essa projeto. história, porque assim... tem aquela história, né? Quero plantar uma árvore, escrever um livro, Ter né? filhos. Ter filhos. Mas eu preciso contar aqui, né? A questão do meu segundo filho, porque eu tenho, senão ele vai assistir e vai falar, papai, não falou de mim? Nós vamos falar. Você pode falar do seu segundo filho, mas você vai me contar a história desse Isso livro. aí, então, Pelo amor de Deus, como porque eu tô você assim, falou de plantar uma encantada. árvore. Eu Já plantei plantou quando a era árvore? pequeno. Então já plantou. Ela cresce no mesmo lugar que eu moro. Né? Ter filhos, né? Tenho 2, como falou aqui no início. Eu vou falar sobre o Pedro. A minha primeira filha marcou a abertura da empresa. Guarde isso, né? Fui pra companhia. E aí, né, nesse caminho, né? A gente vai construindo, né? Uma história, como você falou. Vai deixando um legado. Isso, exato. Principalmente para nossos filhos. Que o primeiro legado que você tem que deixar, né? É a gratidão pelos seus pais. Isso. Eu penso sempre assim, né? Você é grato Honrar pelos seus pai e mãe. pais. Honrar pai e mãe, né? E depois deixar um legado para seus filhos e para quem quer mais que seja, seus membros da sua família, seus amigos, seus funcionários, seus sócios, mas é preciso deixar legados. Essa é a verdade. Exato. Né? E assim, eu trabalhando, né, construindo a minha história, esse livro aqui, né, eu vou falar mais, mas assim, exatamente o que você falou. É Legado dos Improváveis. Esse aqui foi um projeto, né? Fiquei até surpreso. Foi nacional, eu fui convidado pelo Vinícius Almeida, né, que é o mentor desse projeto aqui. E exatamente ele me chamou nessa edição aqui falando sobre Vivendo uma Metamorfose. Isso é um livro em coautoria que foi lançado em Alphaville, São Paulo, com escritores de várias partes do país. E dentre esses está eu aqui, Flávio Pires, do Rio de Janeiro, né? No qual eu falo aqui de vivendo a sua missão para transbordar na jornada. Faz sentido com o que nós estamos falando? Com certeza. Então aqui eu falo, né, sobre uma parte aí da minha história. Você viu que é grande, né? São anos. Mas uma parte dessa história eu compartilho aqui. E esse livro, ele, né, tá disponível. As pessoas têm adquirido, têm dado um feedback, né, muito legal. É para isso. E aí eu fiquei inspirado e motivado, como eu falei, né, desafios, de escrever outros. Eles vão estar surgindo aí. Em breve aí você vai, ainda esse ano. Esse livro foi lançado ano passado, né? E tá pelo Brasil todo, porque são escritores de todo o país. E a gente ali trouxe, né, essa possibilidade de mudança que eu falo. Metamorfose é mudança, né? E nós mudamos, como eu contei aqui na minha trajetória. Mudamos todo o momento. Abrimos mão de certas coisas, né? Saímos do casulo para poder voar livre. Nessa empresa que eu trabalhava aconteceu isso. Tava lá aprendendo tudo, controle me ensinando, mas chegou um determinado momento, num contexto nacional que aconteceu, no qual essas empresas aí é aquilo, né? O mercado, você tem ali aquela questão que, para você, até que eu entendi, para você sentar um tijolo, obras, você precisava ter ali acordos. E aí eu, conhecendo a contabilidade, vi que algumas coisas estranhas estavam acontecendo. E aí meu filho, minha esposa ficou grávida, o meu segundo filho. Minha alegria que né, o universo nos deu, enfim. Meu segundo filho. Eu tenho o privilégio de ter um casal, um menino e uma menina. E tudo ali, né? Participação de lucro, as coisas acontecendo. Só que eu tive que ter uma decisão. A Daniela falou aqui sobre a questão da decisão. Às vezes você tem que... Eu tive que tomar uma decisão porque eu fui convidado para uma reunião que seria uma promoção. Seria. Por que seria? Porque eu saí demitido. Porque nessa promoção, eu seria responsável por assinar o balanço. Mas o balanço já vinha pronto. Falou, ó, primeira conversa começou, de onde você mora onde? As coisas podem mudar. E meu sonho, né, era promover para meus filhos, né, o que eu vivo hoje, enfim. E aí falou, cara, a gente tem uma proposta para você, só que é o seguinte, você tem que fazer isso aqui, conforme essa regra aqui. Eu não vou ficar falando muito detalhe, mas enfim, como contador, a gente sabe que a gente entrega aquilo que são realidades, fatos, enfim. E assinar. Eu disse o não. E o não me custou caro, assim, né? Me custou de uma provável promoção, uma demissão. E no qual até algumas pessoas falaram, cara, pensa na sua família. Eu falei, eu estou pensando neles. Voltei para casa, né? E voltando ali, né? Depois dessa notícia, eu falei, como é que eu vou falar para uma esposa grávida essa notícia? Na época, nós tomamos decisão quando nasceu a primeira filha, ela parou de trabalhar para se dedicar, porque nós entendemos esse valor. Respeito à opinião de cada um, mas assim, nós estávamos numa outra situação que dava para isso.
E ali ela grávida, tudo, e eu cheguei, como que eu vou falar? E ali... A Manu tava com quantos anos nessa época? Nessa época a Manu tinha 3 para 4 anos. Aí tava chegando o Pedro. Chegando o Pedro. Nossa. E aí, nisso, eu cheguei em casa e eu falei... Aí, no momento certo, né? Enfim, ela com o pai, não... A única coisa que eu pedi na empresa foi que eu preciso manter um plano de saúde, que meu filho tá prestes para nascer. Vamos fazer aqui um acordo, porque ele já tá no pré-natal, tudo, como que vai ser? E até uma menina ficou muito sensibilizada, falou, como fizeram isso com você? A ponto de as pessoas falaram, não acreditar. Falou, pô, aí o pessoal falou, se te mandarem embora, vão mandar embora. Mas foi uma situação específica, enfim, pelo que não vou ficar entrando em detalhes, mas um posicionamento. E o posicionamento às vezes nos custa algum preço. Sim. E ali eu falei com a minha esposa, ela na hora falou, vai dar tudo certo. Ela lembrou a nossa história, sempre, né, deu certo. Aí que você falou, né, da questão de colher daquilo que plantou. Ela falou, sempre deu certo. E eu lembrei... Então, mas rapidinho, sem querer te cortar, já te cortando. Quando um pai abandona um filho? Nunca. Eu trouxe isso na minha jornada de vida. Então, eu sempre pensei assim, que Deus jamais iria me abandonar. Eu poderia passar por qualquer dificuldade, mas eu ia acreditar. Exato. Eu escolhi acreditar que Ele me ajudaria em qualquer situação. E se eu passasse por alguma dificuldade... teria algum motivo para eu passar por dificuldade. Então, assim, quando você fala isso, vem mais à tona essa história, né? Quando um pai abandona o filho. Então, jamais Deus abandonaria você. Exato. Porque seu trajeto de vida, você veio seguindo o pai. É assim o legal que eu penso, que nós aprendemos, que você falando agora faz muito sentido, né? Com o que eu vivi, mas você vivendo a situação é um pouco mais ouvido. Aquilo da minha esposa foi confortante. Uma pessoa grávida falar isso. Lembrar isso. Eu sou fã da Daiane, né? Você tem assim, uma admiração por ela e assim, uma gratidão, né, por ela estar na sua vida, né? Porque de repente, se fosse de repente uma outra menina, né, você não teria chegado aqui. Teria desistido, porque ela assim, ela completou você. Ela completou o que você precisava, né? E assim, como ela te impulsionou a seguir os seus sonhos. Isso é tão bonito de ver, né? É uma parceria que eu falo, uma parceira de vida, né? E aí eu fui, né? Ali naquela situação, me deu aquela cara. Aí, sabe aquela coisa que vem assim? A empresa que você abriu quando a Manu nasceu. E já tinha alguns clientes, mas só que tava com um sócio lá. E eu ajudava. Aí eu fui e liguei para esse meu sócio. Falei, cara, olha só, aconteceu o seguinte, falei com ele. Ele falou, seu lugar tá aqui. No outro dia, como a gente tá acostumado a trabalhar, sempre trabalhei, nunca fiquei desempregado, nunca fiquei parado. No outro dia eu tava lá no escritório. Tava lá e aí... Eu falei, foi o seguinte, eu vou ficar aqui 6 meses porque eu vou me segurar com a rescisão, com tudo que eu tenho, porque a empresa não tem como pagar o salário que eu recebia, vamos tentar nesses 6 meses. Nesses 6 meses, né, a gente, lógico, passa alto, né, tudo altos e baixos, porque era um lugar que as pessoas iam muita concorrência, escritório de contabilidade, aí a gente tinha um cliente. Nesses altos e baixos, aí teve um momento, sabe aquele momento que você sai para respirar aqui numa dificuldade, aí o sócio falou, cara, vamos tomar um café. Eu falei, cara, a gente tinha atendido um cliente, estava perto da faculdade que eu estudei. Aí tem um shopping, quem conhece, no Gran Rio, tem um shopping lá, fui tomar um café ali, eu tava tomando café com o sócio, aí passa 2 professores, passa o professor meu, 2 professores. Aí um foi, acenou, ele veio me cumprimentar. Quando ele veio me cumprimentar, falou, Pires, tudo bem? Eu falei, pô, apresentei aqui meu sócio, pô, mestre, prazer em encontrá-lo. Aí, conversa vai, conversa vem. E aí, como é que tá? Eu tenho meu escritório, vim atender uns clientes, a gente tá aqui, né, conversando, porque é o desafio, não sei o quê. Aí falou, cara, você tem escritório? Tem. Pô, que bom, tô com um projeto aí. Depois a gente pode conversar. Pegou o contato. Isso. Tô no escritório lá, tinha que tomar algumas decisões, até mesmo de mudanças. O telefone toca e fala, cara, tem como vir pra uma reunião? Tô com um projeto que eu falei. Na semana. Aí foi eu e meu sócio. Não, pode trazer seu sócio. Aí chegamos aqui no centro do Rio. O professor estava montando um curso no qual teria práticas, né? De contabilidade. Eles tinham muito conhecimento teórico. Ele falou, nós temos conhecimento teóricos e nós queremos pessoas que tenham prática. Você foi aluno nosso, a gente conhece. Aí alguns me conheciam. Vamos colocar aqui aula prática. Aí convidou eu e meu sócio. Aí nisso nós começamos a frequentar esse ambiente. Começamos a estar ali e aquilo nos renovou. Nos deu uma oxigenada daquela dificuldade que estava vivendo. E aí vieram o cliente através disso, porque alguns alunos indicavam, enfim. Até o momento que a gente passou a sonhar olhando assim, lá, o escritório era lá na Baixada Fluminense, nós estávamos desmobilizando ele sem saber para onde ir. Cara, já que a gente vai mudar, por que a gente não bota o escritório aqui? Presidente vaga aqui, né? Mas é muito caro, não sei o que, meu só. Aí falei com o quê?
Sabe a importância de você lidar com todo mundo? No prédio tinha uns porteiros lá, os funcionários, falava com todo mundo. Aí conversando, aí eu comentei assim, poxa, eu tava procurando a sala. Aí o porteiro lá, que tinha lá, ele conhecia a proprietária que tava procurando bons inquilinos. Ele fez a conexão, enfim. Eu fui conversar com a proprietária, conversei com a proprietária e fui muito franco com ela. Falei, ó, tô retomando tudo, contei um resumo. Aí eu falei, eu não tenho muitas garantias, né? Enfim, eu tô retomando aqui, dou aula aqui no curso aqui do prédio e o meu escritório seria bom aqui, que ia conciliar. Ela falou, o que você precisa pra eu te ajudar? Você gostou da sala? Gostei. É sua, pode... Eu coloco aqui numa condição. Pô, fez uma condição que, tipo... De mãe para filho. E você acredita que até hoje, né? Assim, tive escritório muito tempo, trabalhei aqui, mas um pouquinho antes da pandemia eu fechei. Parece que coisa... Um pouquinho antes eu fechei porque o meu sócio passou um concurso, enfim. E aí eu fiquei um pouco onde eu encontrei Rafael Machado, que me inspirou, tem muita gratidão. Hoje o nosso presidente tem muita gratidão. Me inspirou, falou, cara, não desiste não, você tem valor. E eu já fazia com meus clientes, nessa época, como eu me tornei um professor ali dando aula, passei a dar aula porque eu via da dificuldade dos meus clientes, eram muito na questão comportamental e a questão de conhecimento técnico para os colaboradores. Passei a ensinar o conhecimento da contabilidade, como que era importante ali, o financeiro, tudo aquilo que eu passei na minha jornada empreendedora, para o meu cliente ter resultado e automaticamente ele não morreu, eu não perder cliente, fazer aquela... E passei a dar mentoria para os sócios. Às vezes era casal. E aí isso começou a me render um bom dinheiro. Aí eu transformei minha empresa num treinamento e para mentoria, que ela se chama Gênios, né? Soluções. E aí passei a fazer isso que eu faço até hoje e tinha contabilidade. Só que eu tinha bons clientes. Eu sempre fui assim, questão do valor, tá? Eu entendo que a contabilidade tem muito valor, a informação tem muito valor. As pessoas às vezes comparam preço, respeito, mas assim, eu foco no valor. Tinha muitos bons clientes, até que o momento ali, né, deu uma queda, é variável, enfim. E aí eu quis desistir da contabilidade, onde o Rafael falou, não desiste. Aí onde a minha visão ampliou caminhando com ele, eu fechei o escritório e botei em home office que o que eu já estava fazendo, treinamento, e fazendo por Zoom, fazendo por no online. Veio a pandemia, isso potencializou. Aí, na pandemia, eu encontrei a questão do podcast, convidado pelo querido Rafael Machado, que montou um rádio, chamou pro Resenha de Contador, onde eu conheci a Dani. Olha como é que é o universo. Foi conectando tudo, né? E onde eu cresci, onde foi um momento delicado, mas assim, cresci muito como pessoa, mais como ser humano, conhecimento, pessoas. E a gente começou a avançar. O projeto lá das aulas, né, parou. Quando eu entreguei a sala, a proprietária, tipo assim, sinto muito, né? Porque por mim você ficaria a vida toda, enfim. Eu falo com ela até hoje. Essa semana que passou, eu tava falando com ela. Ela tava conversando comigo. É uma senhora, já tem 70 e poucos anos, mas tem um carinho por mim, que é a proprietária. Como que a gente vai assim nessa jornada e nós vamos colecionando amizade, né? Inclusive ela tem a sala tá para alugar. Se ela perguntou para mim indicação, ela falou: Flávio, você não quer voltar? Eu falei: tô em Niterói, enfim. Mas assim, ela, né, pede indicação sempre para mim, aí conversa comigo, porque os filhos dela estão fora, ela mora, né, aqui. É muito legal essa relação. E nisso potencializou essa questão de mentoria, treinamento. Já dei treinamento aqui, né? Pro time da Dani. Assim, foi uma palestra, mas hoje eu estou potencializando no treinamento nessa visão, né? De trazer como que é importante o seu papel e esses resultados. E o digital me encontrou. Você falou agora que eu estava nos eventos, né? Dani, primeira mão aqui, né? Eu fui contactado, tive novamente Alphaville, onde o livro foi lançado ano passado. Você comecei a orbitar, esse livro começou a rodar, conectar-me histórias, pessoas começam a te encontrar. E fala, cara, você tem um conteúdo muito bom, o digital, você alcançar o mundo, potencializar, porque o físico te limita um pouco, né? Eu tô aqui no Rio, enfim. E tem conversado e tá para nascer aí algo, além do meu livro, né? Tá para nascer algo aí também, né, grandioso, que quem acompanha aí, me acompanha nas redes sociais. E qual é o intuito de tudo isso, né? Meu filho nasceu bem, veio essa outra alegria, né? Dessa transição. Eu faço essa associação. Meus filhos foram representação de momentos cruciais, né? Na minha vida, né? Abertura do meu primeiro CNPJ. E hoje, né? Eu tenho mais de um, tenho outros negócios também, né? Correlacionado. Que nos dá aí essa condição de viver e desfrutar, né? Sou muito trabalhador, a gente trabalha muito, né? Como contador.
mas eu desfruto da jornada. Isso eu faço questão. E treino meus filhos, meus primeiros mentorados. Que hoje o Pedrinho tá com 8, Manu vai fazer 12. Eu tô pai de uma pré-adolescente. Que assim, eu converso com ele, eu pergunto, como que é o papai pra vocês? Aí eles falam assim, né? Eu sou o tipo de pai, questão de paternidade, né? Que eu entendo o valor da mãe, muito importante, mãe, cuidado. E o pai, né? Essa questão de você trazer pra ele, né? Essa questão de visão de vida. Eu converso, tava até conversando antes aqui com você. E carinho nós damos, mas assim, eu entendo que é apontar caminho, né? São minhas flechas. Eu tenho essa missão de lançá-los. E isso eu tenho feito. Eles foram no lançamento do meu livro. Tem visto que tem acontecido, tem grande admiração e principalmente inspiração. Posso não ser perfeito, mas eu procuro aprender com eles. Aprendo nessa faculdade da vida todo dia. Me desenvolvo como ser humano. Me ajudaram muito a desenvolver como ser humano, né? Me ajudam até hoje, em cada etapa de vida. E para entregar para a sociedade. Por quê? Torna a dizer, a contabilidade é uma ciência social. Às vezes as pessoas querem, por mais que a tecnologia esteja avançando, mas essa humanização da coisa, por trás de um CNPJ tem um CPF com uma história, tá? E essa história ela precisa ser potencializada, valorizada, como eu falo aqui. Empreender na sua própria vida, eu incentivo os meus mentorados, treinar o seu time e também investir neles. E nisso, vamos avançar. Falo aqui, né, dessa metamorfose que ainda estou vivendo, do livro. Quem quiser adquirir, depois segue aí, tem meu link aí, tem lá na plataforma, mas também pode entrar em contato comigo. E desejo, assim, entregar muito mais para minha classe. Tenho gratidão, né, por essas portas abertas, talvez... Por isso que aconteceu, né, de ser convidado pelo Rafael no podcast, conectar com a Dani e no seu primeiro podcast hoje eu estou aqui, desse retorno de vida. E por tudo que a gente está passando, né, como profissional, eu fico muito feliz. Por quê? Nessa trajetória, o CRC foi uma família que me abraçou. Agradeço o Samir, o presidente aí, que vai ser nosso eterno presidente. E, né, abraçou, abriu portas ali e eu pude conectar com tantas histórias, aprender um pouco mais, pessoas que vêm de mais tempos, que vêm de família. E uma das coisas que eu vejo hoje, que você mencionou, né? Essa sinergia, quando tem esse encontro, isso você só vê o progresso. Se você trazer isso, né? Como eu estou relatando aqui, entidade de classe, seja você qual, né? Pode ser médico, humanizar a coisa, olhar para o outro como ser humano, antes do que ele tem, do que o CNPJ dele representa, se é grande, se é pequeno, as empresas que ele tem. Eu falei pouco do material, porque para mim o que vale, né? Esse social, o que vale é o que a pessoa é, a sua história, né? A sua história tem grande valor. E eu falo novamente, cada um carrega algo que agrega muito valor. E eu me impulsiono, faça chegar, porque do outro lado existem pessoas que estão, assim, precisando dessa inspiração. Quem admira, né? Mira e se inspira. Agora, quem compara, para. Nós não estamos em competição, mas cooperação. E é onde eu falo, né? Foi até um tema de um ano, né? União, cooperação. E isso muito me alegra de ver hoje o que está acontecendo. Fui prestigiar as posses, enfim. Por quê? Celebrar a vitória do outro é porque o outro tá ali, porque ele, né, tá ali na linha de frente. Mas estamos juntos nessa jornada. E é evolutiva. E como profissional... 2024 vai vir, eu vou ter até no meu perfil, com pressão, hein? Porque assim, eu tô cuidando da saúde mais ainda, porque eu sei que vai demandar viagem, já tô fazendo, enfim. De tudo que eu vou entregar, por quê? Isso tem o intuito de transbordar. Eu quero, assim, chegou na minha vida, né? É aquilo, né? Você trabalha, né, para ter recursos e para viver bem com a minha família, sim, mas transbordar, é nesse momento de transbordar. E transbordar no conhecimento. Conhecimento que mudou a minha vida, conhecimento que mudou a minha história, né? E com sabedoria, porque é botando prática no conhecimento adquirido e impulsionando pessoas. Isso me motiva altamente. E é sobre isso. Não, mas tudo isso é muito bonito, né? Às vezes as pessoas não acreditam, né? Ah, não, ele só quer vender, não... Mas assim, é só vivendo, convivendo com as pessoas que a gente vai entender. Uma das coisas mais bonitas que tem na vida é a gratidão. É você ser grato por tudo que você conquistou. Porque só você sabe a dor da sua história.
as noites que você chorou, as noites que você estava desesperado por uma luz, e quando amanheceu a luz chegou, né? Cada pessoa que passa pela nossa vida foi Deus que colocou ali para te impulsionar para alguma coisa. Se você tivesse que olhar para trás, Flávio, né? E agradecer as pessoas todas, né? Não ia ter páginas no livro para você colocar o nome de todo mundo. Porque às vezes a pessoa nem sabe que ela te ajudou. Isso. Ela nem sabe que ela estava almoçando com você e estava plantando em você sementinhas para você ser quem você é hoje. Quando você fala assim, sou Flávio Pires, né? Você vai ter que citar todo mundo. Valéria, tantas e tantas pessoas que te impulsionaram a ser quem você é. Isso é tão bonito, né? Você olhar para trás e ver... Representa, né? Representa demais. E aí ver o seu trabalho hoje, que é essa metamorfose linda, né? O quanto você se transformou, o quanto você tem para entregar. Isso é muito bacana, né? E assim, só inspira a gente querer cada vez mais, né? Estudar, ser melhor, aproveitar tudo que o universo vai trazendo pra gente, né? E aí, assim, quero te parabenizar pela pessoa que você é, por quem você é. Você ajudou muito a mim e ao Carlos quando a gente precisou. A gente teve momentos difíceis pós-pandemia. As pessoas, né, os nossos funcionários desacreditados, e a gente precisava de alguém que viesse aqui tocar um pouco na alma deles, porque às vezes o santo de casa não faz milagre. A gente precisa de uma pessoa de fora, com uma outra voz, que se conecte com eles. E, cara, fez a maior diferença pra gente. Fico muito grata, eu sou muito grata a você, sou muito, né? Todas as vezes que a gente se encontra, a gente sempre tem uma coisa bacana para falar, compartilhar, né? Muito pra bom. Compartilhar. Eu sempre acompanho você, seus filhos, vejo o que você tá fazendo. Eu sou assim, sou super fã do pai que você é, entende? Porque assim, pai nem sempre entende, né? A trajetória dele, às vezes ele não teve um bom pai, né? Mas assim, você precisa se sentir tocado, né, por essa decisão de vida, porque ser pai é uma decisão. Isso. Então assim, eu queria pra gente encerrar que você falasse um pouco mais da sua paternidade, né? Porque, por exemplo, tem homens que nunca sonharam em ser pai. Não quero ser pai, eu não sei, né? E você não, a sua história, você vai contando lá desde o início que você queria ter uma família. Eu queria que você falasse um pouco dessa paternidade, né? Como foi, assim, emocionalmente, né? Falando, cada chegada desses seus filhos na sua família. Porque eu sei que foram transformadoras, porque elas te impulsionaram pra frente. Foram marcantes, marcaram, né? As datas, como eu falei, né? Dos anos. E acontecia algumas coisas, né? Que foram... Mas eu falo que grande parte disso, mais uma vez na minha parceira de vida, né, nasce dela, que impulsiona, a Daiane. Por quê? Eu sonhava em ter família, né, de construir com ela. Nós somos casados aí, vamos fazer 18 anos. Fomos muito jovens, né? Vamos fazer em abril 18 anos de casado. Caramba. Juntos, vamos 20 anos juntos. E assim, desde o primeiro momento, ela sempre impulsionou na área profissional. Essa esfera que eu falei aqui, né, de empreender na vida, ela foi junto comigo. Mas o pai, não que me assustava um pouco, porque eu sempre tive muito senso. E por conviver com pessoas que sofriam muito, né, desde quando eu trabalhava à noite, sofriam muito de não ver os filhos e de não dar para os filhos. Como você vê, né, gente, no nosso país, um país tão rico, mas que onde você vê crianças tendo escassez de coisa, né, toca, né. E eu ficava, como pai, eu não posso deixar. Eu nunca consegui deixar dentro de mim um conformismo. É assim mesmo, onde come um, come dois. Eu não gosto disso. A gente tem que estar aqui para promover o melhor. Nós somos treinadores inspiradores dessa geração que vem. E até no início, né, a gente tinha assim, ela falava, eu quero ser mãe, meu sonho é ser mãe. Aí eu ficava assim, mas vamos esperar. Aí conseguimos fazer acordos que a gente esperou. Tanto que nossa filha tem 12 anos, então a gente conviveu esse período, né, tudo... planejando, né? Claro. Buscando evoluir para poder receber esse ser tão divino que Deus, né, manda pra gente cuidar. Então a gente precisa estar preparado. Consciência também disso, né? Preparado. Então a paternidade foi nascendo muito através dela, que foi me incentivando, foi despertando. E vai surgindo essa necessidade. Vi a casa lá tudo bonitinho. Falar, daqui a pouco aquela coisinha engateando, caminhando. E hoje eu vivo essa realidade. Tanto que hoje, assim, cada etapa eu vivo intensamente. Cada etapa, meus filhos nasceram. A minha primeira filha nasceu. Quando eu peguei no colo, eu falei, meu Deus, eu vou levar pra casa. É minha. É minha. Eu lembro, assim, tipo, né, ela nascendo, olhando pra mim. É tão divino que ela olha assim, tipo, como se fosse, eu conheço essa voz, eu conheço. Aí nos seus braços, representa muito isso. Nos seus braços, o pai segurar ali. Eu falei, minha filha, que você tem um pai. Aquela coisa de você. E assim foi, né? Minha filha, acho que
Se ela puder falar, ela tá na fase meio tímida assim, mas, né, poder falar o que. Mas ela já escreveu e acho muito legal, eu tenho guardado, né, as cartinhas, Dia dos Pais. Uma das coisas que ela marca, agora falando da minha filha, né, na pandemia a gente ficou todo mundo em casa, né, e eu saía bem cedo pra fazer as atividades, ela acorda cedo igual a mim, a gente acorda muito cedo, a gente é parecido. E eu andava de bicicleta pelo bairro assim, né, de máscara, porque tinha que fazer um exercício físico espairecer. Aí teve um dia que eu convidei ela e eu botava ela na garupa e ia andando. E a gente ia ali conversando ali. Teve um dia que perguntaram pra ela quais os momentos que você mais gosta do seu pai. Ela falou, quando a gente anda de bicicleta junto. Coisa simples, né? Não foram presentes, não foram, mas foram a presença. Então, ela, né? O Pedro, né? Um menino assim muito inteligente, né? Ele desafia, porque ele é inteligente e questiona, assim. Nesse treinamento que eu dou, a gente senta na mesa, a gente tem o hábito de sentar à mesa e falar sobre assuntos, falar sobre habilidade, eles olhar, né, dar feedback, tem que estar preparado, criança. O Pedro é super sincero, às vezes a Manu fala assim, pai, não pergunta pra ele, que ele é muito sincero, mas eu gosto dessa sinceridade porque ele me afia, né, como, pai, você tá falando muito assim, você puxa a atenção da gente, né, enfim, aí você também tem que dar o amor, enfim, você aprende. E é legal porque ele me desafia, é um menino muito inteligente, é um menino de energia também, amoroso. E essa paternidade, não é só a gente que doa, mas eles também dão pra gente, né? Esse ser humano, ser melhor, ser verdadeiramente humano e ser melhor como humano. E outra coisa, eu valido em casa. Igual você falou, né, de vender. Em nenhum momento tô dando pitch aqui, porque as pessoas que me acompanham desejam e vêm, e é pra ser, porque as pessoas se conectam. Mas é validado, e os meus primeiros mentorados são em casa, os meus primeiros, né, que eu treino é em casa, e eles validam porque eles me veem todo dia, são, né, é de verdade, não é um personagem, né, não tô aqui pra criticar, mas eu procuro ser de verdade, né, nas redes sociais ela te expõe, mas eu trago até coisas mesmo que atividades que eu faço, porque não tem como, não existe o Flávio dos bastidores e o Flávio é o que eu sou Flávio Pires, né? O que eu sou pai, marido, né? Um treinador, um mentor, um contador, um escritor que nasceu aqui, né? Como eu falei nessa trajetória aqui. E assim, motivado a impulsionar pessoas e gerar um mundo melhor, agregar valor. Então, como pai, isso potencializou, como você falou, né? Falando da paternidade. E eu entendo, é um conselho que eu dou para os homens, né? Que tem seus filhos, enquanto é tempo aí, eu agradeço, porque assim, eu despertei disso, porque nessa jornada, quando minha primeira filha nasceu, eu trabalhava, tem que trabalhar, tem que prover. Mas tem uma hora que eu falei, cara, não é isso que ela precisa de um momento, precisa de ter referência de pai. Ainda bem que teve tempo, porque existem pessoas que passam a vida toda distante do seu filho. Ainda bem que eu tenho tempo. E eu fico olhando pra eles assim, fico vendo cada etapa, ela crescendo. Eu fico olhando assim, fico assim, como é divino isso. Aí, né, final de semana eu tava com eles, eu tava fazendo atividade física, eles foram comigo. Aí a gente ia ali convivendo. Cara, como é divino esse momento. Como é maravilhoso você estar presente naquilo. Eu sei que nós temos lá, né, nossas agendas, mas você separar. Tem até um amigo nosso, né, contador, que fala assim, Flávio, quando eu vou marcar alguma coisa, eu falo, deixa eu ver na minha agenda. E ele coloca compromissos com o filho deles, com os filhos, né? Nesse dia eu tenho que levar minha filha. Nesse dia tem médico. Nesse dia tem evento na escola. Eu coloco na agenda mesmo, não tem uma coisa separada, profissional, pessoal. E se for uma coisa inadiável que eu tenho que mudar, a gente entra em consenso. Então, isso pra mim, assim, a paternidade representa muito. E eu, puxa que eu achei muito bonito, você até entrevistou, né? Falando, geralmente são mulheres falando sobre ser mãe, mas desafia até outros homens, né? E eu conheço, né, caminho de perto, vejo vários outros profissionais como nós que também têm feito esse papel muito bem, né? E eu fico muito feliz, né, de estar nesse grupo e nós inspiramos os outros. Porque essa geração que vem, ela está vendo muito além do grande escritório que você está montando, da grande empresa que você está montando, é do grande homem que você se tornou e do pai que você representa para ela. Então, isso é muito importante. Só pra gente finalizar, meu pai faleceu quando eu tinha 4 meses de nascida, e depois eu tive um outro pai que foi o que me criou, né? Só que esse meu pai, ele trabalhava muito,
E acho que com 5 anos a gente veio embora pro Rio, porque eu sou de Brasília. E ele foi trabalhar na Petrobras. E naquela época a Petrobras estava começando com as bacias de petróleo, né? Então meu pai foi mandado para Uruguai e Paraguai. Então a gente ficou muito tempo separado. Muito tempo. E aí depois quando ele voltou, ele começou a trabalhar na bacia de Campos, essas coisas todas. Até que quando eu tinha 15 anos, meus pais se separaram. E assim, eu não tive um pai presente como eu queria. Mas ele, quando estava em casa, que ele vinha das viagens, ele estava com a gente. Então, meu pai me ensinou a fazer arroz. Meu pai me ensinou a fazer conta de matemática. Ele adorava matemática. Então, assim, o pouco tempo que eu tive com o meu pai, eu tive tempo, né? Eu lembro uma vez, ele chegou de viagem e, assim, era muito engraçado que a gente corria, eu e meus irmãos, falavam assim, você trouxe presente? Né? E aí sempre tinha um presente, né? Eu lembro um Natal, ele chegou com um robô pro meu irmão, uma boneca pra minha irmã e uma calculadora pra mim. E os meus irmãos riram de mim. E foi o melhor presente que eu já tinha ganhado na minha vida, porque eu gostava de fazer conta e eu queria fazer conta e ele me ajudava, né? E daí eu sempre tive assim na minha cabeça assim, quando eu crescer, eu quero ter uma família, mas quando eu for escolher o meu marido, eu vou escolher um marido que seja um bom pai. Porque se ele for um bom pai, ele vai ser um bom marido. Eu sempre pensei assim, né? E daí eu ia ter nos meus relacionamentos, esse cara não vai ser bom pai, não. Não quero mais não quero mais namorar com ele. Aí terminava, né? Tive poucos namorados, né? E aí até que eu conheci o Carlos, né? E aí uma das características maiores, assim, é porque ele tinha 4 filhos, né? E assim, ele era super pai. E daí ele falava assim, eu falava assim, a gente vai poder se ver na sexta-feira? Ele, pô, essa sexta eu não posso. O meu filho vai nadar e eu vou ver meu filho, mas a gente pode se ver no sábado de manhã bem cedinho. Aí tá bom, e no outro final de semana a gente vai se ver sábado. Exato. Então, sábado eu não vou poder porque eu tenho um outro compromisso com outro filho. Mas a gente pode se ver na sexta de noite, ou no sábado no final do dia. Então eu falei assim, caramba... Ele preza tempo com os filhos, então ele é um bom pai e possivelmente ele vai ser um bom marido, né? Então eu falei assim, cara, eu acho que encontrei meu marido. E o Carlos é sensacional, né? Só resta saber se ele quer casar comigo. Passou na seleção. Não, eu fiquei quietinha ali só esperando, né? E aí as coisas foram acontecendo. Mas você vê que quando a gente decide o que a gente quer, o universo, ele transforma pra você. Eu sempre digo que o universo, ele vai providenciar o que tem que ser para você. Porque às vezes você quer uma coisa e aquilo não é para você. E aí você se frustra, né? Poxa, eu queria tanto isso e não consegui. Eu fiz de tudo, eu dei o meu melhor e não consegui. Só que você, de repente, não tá tendo a capacidade de entender. Aquilo não é para você. Entende? Então, assim, eu aprendi isso desde cedo e eu sempre aceitava as coisas, né? Eu não aceitava o conformismo, não vou ficar aqui. Eu não vou ficar aqui. Eu quero ser contadora, eu vou ser contadora. Eu quero ser isso, eu quero ser... Tudo que eu queria, eu fui lançando pro universo. E aos poucos o universo foi me devolvendo e algumas coisas eram muito claras. Isso não é para você. Eu lembro quando, assim, eu fui demitida a primeira vez, meu mundo acabou. Nossa, eu chorei uma semana, eu não comia. E minha mãe falava, para com isso, calma. Você vai encontrar uma coisa melhor? Eu falei, não existe nada melhor do que esse emprego. Né? Minha visão era ali, né? E hoje, olha pra mim, olha tudo que eu construí, a mãe que eu sou, a esposa que eu sou, a profissional que eu sou. Mas assim, às vezes na juventude, né, a gente não tá preparado pro não. A gente não tá preparado pra uma demissão. A gente entra em desespero, porque qual é o seu objetivo quando você trabalha? Pagar contas? E aí você fala, e agora? Minha esposa grávida, o que eu vou fazer? Mas assim, tudo na hora certa, no tempo certo. E ali eu tinha tudo, né? Agora assim, fazendo um resumo do que a gente falou, se eu puder deixar, né? Do que você tá falando, né? Que eu guardo e realmente, né? Transforme impactos em impulsos. Naquele momento que eu contei aqui, né? No momento que minha esposa estava grávida, fui mandado embora. Tudo que eu precisava ter, eu tinha ali. Meu lar. Algo que tem muito valor. E aquele impacto me impulsionou a viver, né? A dar um passo que talvez se aquilo não acontecesse eu não daria. E não viveria o que eu vivo hoje. Então, aprenda a transformar todos os impactos em impulso. A gente tem escolhas, né? Escolha absorver ou escolha impulsionar. E uma das novidades que eu trago aí em breve, vou trazer aí algo, eu acho que nunca visto, porque eu gosto de esporte, gosto de trilha, né? Imagine que tá nascendo aí. Vamos viver uma experiência. Então, em breve eu vou compartilhar e eu quero ajudar muitas pessoas.
Vamos aguardar as novidades de Flávio Pires para 2024. Flávio, foi um prazer. E antes da gente encerrar, quero te dar um presente. Ah, que isso. Eu tô sendo presenteado, já tá aqui. Tá? Mas nesse momento juntos. Obrigado. Que venham muitos outros. Você vai falar todos sempre. Você é maravilhosa. E o Carlos também, né? Agradeço aí, né? Que um grande amigo aí. Eu tenho um prazer. Sempre quando tô perto aí, a energia é muito boa. E, aí, conta comigo. Valeu. Pessoal, foi mais um episódio do Pod Dani. Um prazer receber meu amigo Flávio Pires. Deixo um beijo enorme para vocês. Acompanhem o nosso canal. Tchau, tchau, pessoal.